Cássio! Oi, Marina. Meu nome é Cássio Zambelli. Eu sou psicólogo, psicanalista, e essa é uma série de vídeos que a gente está fazendo sobre psicanálise e psicologia. E hoje o nosso tema é... Transferência. A gente vai falar de transferência como uma sequência do vídeo anterior, Sim. que foi um vídeo inicial sobre psicanálise, e Uhum. aí esse tema foi mencionado, e a gente ficou então de falar sobre isso. E aí, como a proposta do vídeo são entrevistas, a minha primeira pergunta para você é: o que te fez querer pesquisar e entender transferência? Bom, primeira coisa é, um psicanalista não é psicanalista, ele não entende o que é transferência, tá? Transferência é um dos principais aspectos da análise e é onde, né, o psicanalista ele vai investigar e vai compreender o funcionamento, o padrão de funcionamento do paciente. Então foi a psicanálise, né, foi meu próprio interesse pela psicanálise que me levou a buscar compreender melhor a transferência. Mas esse também foi um tema do seu mestrado e do seu doutorado. Foram, foram, foram temas porque tanto a transferência como a contra-transferência foram temas do meu mestrado e do meu doutorado. São temas que se relacionam, né? Dá para ver pelo próprio nome. Mas o que você quer saber sobre a transferência? Então, primeiro, o que é a transferência? Tá bom, vamos lá, vamos pelo começo então. Freud definiu melhor a transferência num texto de 1910, né, sobre transferência, em que ele fala que a transferência ela é um printing, né, ela é uma impressão, né, que os pais fazem no psiquismo da criança. E essa impressão, ela permanece pela vida inteira da pessoa e a pessoa ela reproduz os padrões do passado. Só que os padrões eles são inconscientes, né? E essa é a grande questão da transferência, é uma reprodução de padrões inconscientes, padrões afetivos inconscientes. Então a pessoa ela teve um pai ou mãe muito autoritário. Então provavelmente pode ser uma pessoa que ela reage aos outros quando alguém levanta a voz, alguma coisa assim, da mesma forma que ela, quando criança, reagia aos pais. Talvez com tensão ou com reatividade, né? E aí vai ter outros moduladores que também vão definir, né, como que é essa reação e como que é essa comunicação, né, que ocorre na transferência. Então, a transferência também tem a ver com a gente repetir padrões. Às vezes a gente se coloca em situações Sim, para repetir aqueles padrões da sim. nossa infância. Eu, é interessante falar que se coloca em situações, em certo aspecto tem isso, né? Porque eu acho que quem tem um padrão afetivo acaba funcionando onde conhece. A gente sempre funciona onde conhece. Então, por exemplo, é como se fosse uma via de acesso. Se você está indo da sua casa para o seu trabalho, geralmente você vai fazer sempre o mesmo caminho. Você não vai fazer o mesmo caminho se você falar, eu quero fazer um caminho diferente, ou aquele caminho hoje está bloqueado, né? Senão você vai fazer o mesmo caminho. Na relação afetiva, nessa relação emocional que a gente estabelece com as pessoas, também são padrões. A gente segue o padrão que a gente tem. Tá? Então, naturalmente, a gente vai se vincular com pessoas que complementam esse padrão, ou que correspondem ao nosso padrão. A gente naturalmente acaba buscando pessoas que replicam essas relações lá do passado. Só que a maioria das pessoas não tem consciência disso, né? Porque a gente faz tanto e não é algo que a gente é acostumado a pensar ou a refletir sobre. Tá? E essa é uma das questões de uma análise, né? Ser levado a pensar e refletir sobre seus padrões emocionais, sobre como você estabelece seus vínculos. Você é levado a reconhecer, né, esses percursos que eles são feitos para você poder mudar quando você quiser. Como que a transferência se reproduz na relação entre o paciente e o analista, entre o analista e o analista? Beleza, eu fico feliz com sua pergunta porque você já entendeu que transferência ela não é exclusiva de uma análise, né? E lá atrás isso era comum ser compreendido e Freud ele deixou bem claro. A transferência
é um fenômeno do ser humano, tá? A gente usa isso na análise para compreender melhor o psiquismo do ser humano, tá? Porque quando se entende a transferência, também está acessando aspectos essenciais do psiquismo, né? Aspectos profundos do psiquismo. A transferência ela ocorre na análise como ela ocorre em qualquer lugar. A questão é que a análise ele é um contexto fechado, né? E ele facilita que a transferência ocorra. Então, por exemplo, não é comum, por exemplo, um paciente ele escutar muito bem de um profissional, de um analista, de um psicólogo, e ele chegar com uma idealização da pessoa, tá? Hum. Então, ele, às vezes é como o paciente ele quase chega se relacionando com o psicólogo ou com o analista como se não fosse humano, como se fosse um ser que soubesse tudo, Não né? só o paciente, né? Como assim? Não só o paciente? Ah, eu acho que existe uma crença de que psicólogos, psicanalistas são seres elevados, que estão sempre julgando A todo mais pura mundo. verdade. Mas voltando para o paciente, esse é um exemplo de transferência, né? O paciente que já chega idealizando ali o profissional, e aí de repente Sim, às vezes pode quebrar a cara sim. por conta da idealização. Não é quebrar a cara, isso vai fazer parte da relação, Aham. né? A psicanálise, ela até criou um termo para isso, que é sujeito suposto saber, né? Que Como? sujeito suposto saber, Aham. ou SPS. O que que é isso? É esse lugar que o analista ele entra, né? E entra nessa relação transferencial em que o paciente ele supõe que o analista sabe sobre as coisas dele, né? Muito mais do que ele mesmo. Assim, às vezes isso acaba acontecendo, não vou falar que não. Uhum. Porque a gente é treinado a ver as coisas. A gente Uhum. aprende a ver as coisas que as pessoas naturalmente não conseguem ver. E é muito mais fácil você ver algo no outro do que em si mesmo, tá? É mesmo? É, é. É muito mais fácil. Tá? Porque quando a gente está vendo no outro, tem muito menos interferências de resistência. E essa é uma outra questão super significativa na análise que aparece também na relação transferencial que se chama de resistência, né? Que é a psicanálise coloca como grande problema de uma análise, né? Porque o paciente ele não vai querer ver aquilo que ele não quer ver, que ele não gosta de ver, né? Que já tem um status quo interno. A mente ela vai sustentar esse status quo. Então, quando tem algo que vai produzir alguma alteração, né, que vai levá-la para um desconhecido, a mente ela vai resistir, ela vai falar não, né, aqui não tá bom, mas é o que a gente conhece, é o que funciona, né, é o que a gente já sabe, a gente vai gastar energia para ir no novo, né, e é até uma questão econômica mesmo da mente, né, a mente ela é altamente eficaz. Então, por exemplo, você está dirigindo um carro, se você sabe dirigir um carro manual, provavelmente você já não pensa mais quando você troca de marcha. Né? Então, você está dirigindo, você está falando com alguém, você está pensando em outra coisa, e você está ali mexendo nos pedais, trocando de marcha, às vezes você nem presta atenção no que você fez. Né? Ou é só um mínimo de atenção necessário. E a mente faz isso justamente por questão de eficácia. E quando se estabelece isso, né, esse padrão, acaba sendo difícil de mudar. Tá? Então, quando a gente tem hábitos bem estabelecidos, né, é difícil a gente mudar. E a gente fala muito isso em relação a idoso. Né? Às vezes, você sempre fez isso, né? E a pessoa fala, sempre foi assim, por que eu vou mudar? E sem perceber, ela está nomeando uma coisa muito significativa, né, do psiquismo, que é isso, né? O status quo ele é sustentado, os hábitos eles são sustentados. Mudar requer muita energia, requer uma reconstrução. Então você vai construir novos caminhos. Isso leva tempo, isso leva esforço, né? Isso traz uma sensação de, às vezes, impotência, né? Que é muito difícil para as pessoas passarem. Quando elas têm um lugar que elas sentem potente, elas se sentem firmes. O problema é que, às vezes, esses padrões eles são em algum aspecto disfuncionais ou nocivos, né, ou até perigosos. Então, na análise,
se estabelece essa relação de transferência de uma maneira muito forte, Sim, e é também lá que e aí por conta disso também aparece essa resistência natural do sim, indivíduo de sim. querer olhar para isso e querer. Produzir mudanças, alterações, né? Você Sim. pode dar alguns exemplos de resistência na análise que você observa? Um modelo, uma coisa muito legal, se você já fez análise, você faz terapia, você já passou, é não querer ir. Não, que... Não querer ir. não queria eu chegar Mesmo, atrasada. ou chegar atrasado, mesmo sabendo que é bom, né? Aham. Mesmo sabendo que é bom. E é um padrão muito, muito comum, assim. As pessoas, elas vão, elas falam, ah, não queria ir, mas, Nem nossa, tenho ainda nada bem que para eu vi. falar hoje. Não tenho nada a falar hoje, exatamente isso, assim. E sempre tem coisa para falar. E é sempre os dias que não tem nada para falar, são sempre os dias que acabam sendo os mais difíceis Eu falo isso para o paciente, né? Os e dias que mais o paciente, prazerosos. eles não planejam o que falar, são os dias que o inconsciente eles surgem mais. E aí geralmente aprofunda mais, né, no trabalho, nessa investigação do psiquismo. E outra coisa é atrasar pagamento, a transferência negativa ela é um padrão de resistência. O que é transferência negativa? A transferência ela pode ser positiva ou negativa. Né? A positiva são padrões eróticos, aspectos relacionados ao amor, aspectos relacionados a uma idealização positiva. A transferência negativa são aspectos que pendem para uma resistência também. Então, eu não confio nele, a pessoa está querendo me enganar, né? Esse terapeuta, esse analista, ele não é bom o suficiente para mim, né? Ele está me traindo, né? São coisas que acabam surgindo às vezes, né? Uhum. E que estão ali sempre evidenciando algo de um psiquismo. De uma relação antiga, sim, Uhum. sim. Né? Porque às vezes a resistência ela traz uma transferência negativa lá de trás. E essa foi uma outra dúvida que surgiu quando eu estava pensando sobre isso. Assim, a transferência traz uma reação de lá de trás. Até quanto lá de trás? Porque se eu tenho uma experiência muito negativa que é ali já no início da minha vida adulta, Até as primeiras relações. a transferência é sempre relacionada às primeiras relações com os pais, da primeira infância. Olha, é muito difícil falar que não, mas é muito generalista falar que sim. Mas tudo bem. Por quê? Porque se eu falar que não, né, para quem entende bem a psicanálise, vai saber que eu estou falando errado. Uhum, Se eu falar que sim, quem não entende bem a psicanálise vai estar achando que eu sou generalista. uhum, Tá? Então depende o quão você entende, o quão bem você entende a psicanálise depende do enfoque teórico que você está levando para isso. Tá? Dentro da psicanálise é. Tá? dentro da Dentro psicanálise da psicanálise é. se diz relacionado à primeira infância, é isso? Sempre, sempre. Tá. Por quê? Porque vamos supor um caminho, né? Esse caminho. Então a pessoa ela traça esse caminho aqui, pum. Só que ela traçou o caminho aqui, e esse é o caminho transferencial. Esse é o caminho da relação que ela sempre faz com as pessoas. Aí ela vai para análise, alguma coisa acontece que ela consegue mudar. Geralmente ela não muda aqui da base, ela vai mudar um pouco aqui em cima e ela vai fazer essa curva. Então, tem a ver com lá atrás? Tem, porque vai chegar aqui e vai se conectar aqui de novo. Tá? Porque é a base do psiquismo. Ela não tem como fugir da base. Uhum, Tá? O que ela pode fazer é isso, ela pegar um aspecto, até um aspecto positivo, e depois sustentar em outro. Tá? E é o que geralmente acontece. A cada relação que a gente tem com a pessoa, a cada vez que a gente faz esse percurso, existe a possibilidade de ter uma pequena mudança. Tá? uhum, Então antes era assim, e às vezes vai ficando assim. Depois de outra relação vai ficando assim. E outra vai ficando assim. Tá? uhum, A análise, ela tem a tendência não só de buscar uma alteração, de buscar relações mais saudáveis, tá?
mas também da pessoa ela construir consciência sobre esses padrões. Ela desenvolver a capacidade de ler o próprio comportamento, de entender esses padrões profundos do inconsciente. Uhum. Tá? É essa a questão da análise. Tá. Mas esses padrões profundos do inconsciente, a minha dúvida é, são geralmente sempre relacionados ali aos primeiros anos de vida da pessoa. Sim, sim. Tem que surgir de algum lugar, né? Tá, Esse lugar é as primeiras relações. tá. E Entendi. geralmente são os primeiros cuidadores, né? Os pais, mães, vós, avós, ou né, quem teve mais presente ali. Às vezes é mais de uma pessoa, então não é só um ponto, né? São vários Aquelas pontos relações, diferentes. talvez não Sim, seja tanto uma questão de tempo, mas aquelas relações mais próximas. mais próximas, mais significativas. Tá. Tá. Tô tentando agora voltar um pouco no que a gente estava de transferência negativa. E aí você falou da transferência positiva, que é ter às vezes idealizar aquela É. pessoa, ou... E o que é interessante, né, que você falou agora e me lembra, às vezes a transferência positiva ela também entra no aspecto de resistência. Uhum. Tá? Ela também entra no aspecto de resistência. Você pode dar um exemplo? Ah, uma transferência erótica, por exemplo, muito intensa. Às vezes a Uhum. pessoa está aqui, ela fala, não consigo nem prestar atenção no que você está falando por conta do que eu estou sentindo em relação a você. E está me Uhum. atrapalhando vir aqui e eu não quero mais vir. Uhum. Né? Ou às vezes a pessoa quer terminar a análise para começar uma relação com a pessoa. Uhum. Né? É um claro exemplo de uma resistência para uma transferência positiva. Interessante. E a contratransferência? A gente já pode chegar nesse assunto ou tem algo que você Pode, gostaria de claro. falar mais sobre a Olha, é, transferência? eu gosto de separar com transferência entre transferência do analista e uma relação ressonante do psiquismo do paciente. Tá? A transferência do paciente é o quê? As próprias questões de padrões do analista, né? Quer dizer, a transferência do analista é o quê? As próprias questões passadas dele que se presentificam às vezes na relação com o paciente. Essa é a contratransferência. Isso é um aspecto da contransferência. Né? Tá. A contransferência ela vai incluir a transferência do analista e Uhum. ela vai incluir essa ressonância do psiquismo. Significa o quê? E esse é outro aspecto que ele é o mais interessante, é o aspecto ressonante, porque ele é um ponto que pode ser usado como uma ferramenta muito sutil, né, da relação empática, dessa relação, né, tão profunda que se estabelece a dois. Tá? Muitas vezes o paciente ele está me falando uma coisa, ele está falando feliz, né, e me conta uma história que está tudo bem, mas às vezes, né, eu me sinto incomodado, ou me sinto às vezes triste, destoa o que eu estou sentindo em relação ao que ele está contando. E a primeira pergunta que eu me faço é: isso é meu? Isso tem a ver com Uhum. alguma questão minha, alguma questão que aconteceu comigo no dia, ou né, alguma questão que a pessoa está trazendo toque algumas questões minhas que me faz sentir isso, tá? Depois de passar por essa averiguação interna, tem a questão que o que será do paciente que ele está trazendo que está ressoando em mim, que está me fazendo sentir assim? Que talvez nem ele tenha consciência, e geralmente não tem. Tá? E aí o analista, o bom analista, ele inicia um processo de investigação silenciosa. Ele não fala, porque é uma suspeita. Uhum. E essas suspeitas, elas ficam como questões pairando no ar. Uhum. Né? E o analista, ele vai coletando informações, ele vai investigando, e a conversa acontece normal, né? Uhum. Né? O analista, ele vai naturalmente fazer, o bom analista, né? Ele faz naturalmente isso sem o paciente perceber tanto. Mas Tá? necessariamente o paciente não deve perceber, porque para. Depende, tá? Porque geralmente a contransferência ela pega ressonâncias profundas do psiquismo. E geralmente essas coisas elas estão lá atrás,
mas nem sempre, tá? Nem sempre. E às vezes pode ser questões mais superficiais ou questões profundas que o paciente tem acesso. Seja porque ele já está em análise há muito tempo, seja porque é uma pessoa muito autorreflexiva, Hum, tá? tá. Não, eu pergunto isso porque já aconteceu comigo de psicóloga, e aí já foi mais de uma, falar assim, quando você fala isso, eu tô sentindo isso. Eu queria confirmar se isso é algo, se você tá sentindo isso ou se isso Perfeito, é algo só perfeito. meu, assim. E eu achei isso super Isso. interessante. E a contra-transferência, ela pega também esse aspecto da empatia, Uhum, tá? A contra-transferência, ela pode pegar esse aspecto de uma ressonância mais profunda do psiquismo, ele pode pegar aspectos de uma... Eu tô sentindo também o que você tá sentindo, uhum, tá? O que é algo muito importante, assim, porque o paciente ele se sente mais compreendido quando a pessoa ela entende não só o que foi falado, mas entende a emoção que está sendo transmitida. uhum. É. E aí eu indo agora para sua dissertação, né, que é a contratransferência e o afeto Na psicanálise. do, do analista, né? Não É, lembro. sim. É. E eu achei tão. Eu não li tudo, li só o início, mas eu achei tão bonito como você fala isso da contratransferência, de ser uma pesquisa que investiga o quanto a contratransferência pode beneficiar a relação do analista e do analisando a partir do afeto e do quanto se existia uma visão de que a psicanálise tinha que ser algo neutra, em que o psicanalista não Uhum, transparecesse uhum, emoção uhum. e o afeto ser. E aí, duas coisas, né, que me chamaram a atenção. A primeira é que você traz a etimologia da transferência do alemão, e eu não vou falar aqui porque é muito difícil, mas que significa. No alemão, a transferência tem um significado um pouco diferente, que é um arco de ligação. Uhum, uhum. Então, enquanto no português, quando a gente pensa em transferência, a gente pensa algo que vai. Tirar de um lugar e colocar no outro, né? Isso. Uhum. E no alemão fica algo mais quase como se Uma já ligação. abarcasse essa Uhum, contratransferência, porque é algo que vai e volta. Eu achei isso muito uhum. legal. E aí o afeto, e aí eu não sei se você chega a discutir também a etimologia de afeto, mas eu dei uma pesquisada que o afeto é tanto esse sentimento positivo, mas também tem, acho que, a mesma base de afetar, assim, Uhum. do Sim, quanto nós sim, afetamos uns aos outros. sim. Eu achei isso É, muito legal. exato. Se você puder aprofundar um pouco isso, assim, dessa importância. Você falou um pouco já disso, da empatia, do. Pois eu comecei estudando a contransferência justamente por conta de um caso que eu atendia. Era um caso de dois pacientes com autismo gêmeos. E eu comecei a ficar com raiva deles, assim, e depois essa raiva virou um ódio profundo. Só que eram duas pessoinhas muito fofinhas, muito pequenininhas, muito maravilhosas, que eu amava muito. E eu comecei a me perguntar assim, da onde está vindo isso? Né? Da onde está vindo essa emoção tão intensa, tão atroz, que estava às vezes até gerando uma resistência minha, né, para estar ali com os pacientes. Eu falei, eu tenho que estudar isso, eu tenho que entender isso, né? E aí eu fui e caí, né, na contransferência. E a contratransferência, ela me ajudou a entender que eu estava replicando aspectos da relação dele com os pais, né? Uhum, E é uma questão profunda, assim, e o que eu posso falar é o seguinte, né? Ela me ajudou muito nesse processo com eles, tá? Ela me ajudou a modular, ela me ajudou a entender que eles estavam passando aspectos difíceis na relação com os pais que não era evidente para nenhum profissional que estava atendendo eles, tá? E eu escutei como se fosse um grito de socorro deles, uhum, né? Porque eu fui me dar conta que aspectos dessa raiva eram aspectos de indignação minha pelo sofrimento que eles estavam tendo e eles não podiam verbalizar isso. uhum. Porque eles ainda, na época, eles não davam conta de verbalizar ainda. Eles eram muito pequenininhos, né? Eles eram pequenos, mas também tinham aspecto de um autismo, né? E eles estavam no autismo mais grave dentro do espectro.
E durante todo o processo de atendimento, assim, eu vi eles caminharem, né, desse autismo que a pessoa nem verbalizava, às vezes tinha dificuldade de brincar, que era muita ecolalia, muito flap, muita repetição de comportamento, por uma questão de conseguir olhar nos olhos, conseguir sustentar relações, conseguir brincar, e depois conseguir verbalizar. E eles conseguiram mentir, que foi um grande sucesso. Que legal. Então, a contra-transferência ela é uma ferramenta útil, né? E a questão da contra-transferência na psicanálise é que ela nem sempre foi vista assim. Ela era vista como um empecilho, né? Uma falta de análise do analista, né? E aí o meu estudo foi para falar não, a contra-transferência ela é uma ferramenta muito poderosa e talvez ela seja tão significativa quanto a transferência dentro da análise, né? E se você quer levar uma análise a término, você precisa chegar lá no aspecto mais profundo do inconsciente. Não tem como você chegar nisso sem a contra-transferência. Quando você disse que ela era vista como um empecilho, como uma falta de análise do analista, é porque ainda Porque na se entendia a formação. contra-transferência só como a transferência do analista. A Hum, contra-transferência antes era só a transferência do e analista. não o E não aspecto. esse aspecto ressonante. Tá? Ah, Não o aspecto ressonante. E aliás, as duas coisas. Por isso que o analista ele tem que fazer muita análise. Ele faz muita análise, ele passa por supervisão, tá? Antes de estar ali. Ele tem que saber o que tem dentro dele. Porque quando algo dentro dele se presentifica e não está fazendo parte do paciente, ele fala, opa, pegar isso e deixar de lado. Né? Eu percebo, deixo de lado, volto o foco para lá. Depois eu levo para minha análise, depois eu levo para minha terapia. hum. Tá? Agora vai. Bom, a vontade é sempre que inicia assim, sempre que a gente inicia algo novo com um psicólogo ou analista, eu vou perguntar então. Você está passando por psicanálise também, por análise também? Se eu estou fazendo Não, análise, não, eu tô falando assim, toda vez agora que eu iniciar algo com um psicólogo, um psicanalista novo, eu vou perguntar, você faz análise também? se a pessoa ela fez formação na IPA, né, em algum instituto relacionado à IPA, que é um instituto principal lá da Europa, acho que hoje está nos Estados Unidos, né? Ela certamente ela fez análise. Ela passou por pelo menos 5 anos de análise, Uhum. tá? Então ela já fez análise pelo menos 5 anos. O analista ele não precisa estar em análise no momento, tá? Mas ter algum autoconhecimento Mas sem dúvida ele existencial. deve ter feito análise pelo menos 5 anos, pelo menos 5 anos, Ah. tá? E tinha uma outra coisa que você mencionava na sua dissertação, que eu acho que foi. É Ferenczi que chama? Ferenczi é. Ferenczi. As pessoas Ele, falam Ferenczi, né? Tem um professor da USP que ele fala Ferenczi, e eu acho que a pronúncia mais correta. então, o Ferenczi, você comentou que ele falava da importância da psicanálise do professor-aluno. Não sei se eu entendi isso direito. Isso tem a ver com a transmissão do conhecimento da psicanálise, Uhum. né? Que a psicanálise ela não é transmitida só no intelecto, né? Ela é uma transmissão do conhecimento por meio da transferência também, porque os professores, né, que davam aula, eles também atendiam os alunos. Isso geralmente acontece porque tem um analista de data do instituto que ele tem a formação específica de análise de data para atender alunos. Tá? Então, o aluno de psicanálise ele passa por um analista de data. Eu não lembro se isso ficou gravado no nosso vídeo anterior, mas eu lembro que a gente comentou sobre o silêncio do analista, e aí eu acho que isso tem a ver também, como um dos discípulos de Freud era atendido por O James Freud. Tratt, é isso, exatamente, que foi um dos tradutores da obra do Freud para o inglês. E o Freud ele era muito silencioso. Então, Com ele, né? com ele. Então ele aprendeu a ser um analista silencioso por conta do Freud, né? Então esse aprendizado ele é tido também com o analista de data. O estilo do analista de data vai definir, vai ensinar muito o estilo
do futuro analista. Legal. Mas voltando um pouco para transferência no dia a dia, não necessariamente na relação paciente-analista. Existem, eu sei que a resposta principal é de como evitar esses padrões que se repetitivos é por meio da psicanálise, ou da análise, ou de uma psicoterapia, assim, mas existem maneiras de no nosso dia a dia, assim, a gente captar mais, opa, tô repetindo esse padrão de novo, ou às vezes você falou assim, você deu o exemplo de se eu vou para o trabalho todo dia pelo mesmo caminho. Às vezes tentar fazer coisas diferentes nos ajuda a sair dos padrões, ou os padrões nos perseguem mesmo quando a gente tenta fazer coisas diferentes? Exato. Se você mudar de CEP, você não vai mudar você não vai mudar seus problemas, Aham. né? E as pessoas elas geralmente acham isso assim, esse chefe tá muito difícil, vou mudar de chefia porque o outro chefe vai ser melhor. E a coisa vai, essa relação aqui tá muito difícil. Vou buscar outra relação que vai ser mais fácil. Tem uma tendência natural a sustentar isso. Mas isso quando a gente pensa na mudança do outro, né, do exterior. Pois é, e aí uma das formas de começar a perceber isso é por reações exageradas. Tá? Então, reações emocionais exageradas a uma situação, elas tendem a ser um indício de transferência. Então, esse é um alerta. Mas o que eu digo é, não tem uma relação de maior intimidade da pessoa que fuge ao aspecto transferencial, que fuge a algum dos aspectos Porque transferenciais. sempre vai ficando também mais profundo, né? Exato, exato. Né? É o que você falou, né? O que a gente falou, né? É o arco de ligação. Essa ligação é essa via. Então você conduz a relação aonde você conhece, tá? E acaba sendo um convite de fato, né? E às vezes os outros acabam nos convidando em relações transferenciais que podem ser benéficas ou nocivas para a gente. Interessante. Muito bom. Acho que sanei várias dúvidas aqui. Você tem alguma coisa para acrescentar? Não tenha medo de sua transferência, ela é Não vai, natural, não vai ficar em né? Não casa vai ficar encucado ou trancadinho. encucada com isso. Se você quer investigar isso, entre em análise, é uma investigação muito legal. Bons analistas também, eles têm um processo acadêmico profundo também, ou dão aula, são professores. Pensei numa dúvida. Diga. Como saber se o que eu estou sentindo em relação ao meu analista é uma resistência ou de fato é um sinal de alerta sobre a condução dele enquanto profissional, ou se aquele tipo de psicanálise está Não, se não tem adequando como a eu te mim. responder isso, porque eu não sei o que é. Tá. Tá? Porque se eu der uma resposta, ela vai ser muito generalista. Mas o que eu digo é, se você tem algum desconforto em qualquer terapia, independente se é análise ou não, ou independente se é psicoterapia ou não, comunique a pessoa, Uhum. tá? Se o desconforto ele é grande demais, ou você está sentindo que está te fazendo mal, né? Tudo bem isso aí, mas saia conversando, né? Saia comunicando. Por quê? Se for uma questão transferencial sua, você vai abrir espaço de manejo ali. Uhum. Você vai abrir espaço de manejo. Se o terapeuta, o analista ou o psicólogo do outro lado ali der conta de sustentar essa, essa mudança, isso vai fazer parte da terapia. Isso faz parte da terapia, isso faz parte de uma análise. E isso é uma das questões que eu sempre falo para os pacientes que eles entrem em análise. Quando surgir alguma questão aqui, de bom ou de ruim, em relação a nós dois, me comunique. Uhum. Tá? Porque isso vai fazer parte da transferência, isso é parte do processo a gente falar sobre isso. Por último, e eu sei que a gente já estava encerrando, mas quero aproveitar e esgotar aqui esse vídeo. Outro tema, assim, que é também relacionado às nossas relações no dia a dia. O defeito que a gente aponta no outro, ou o que a gente não gosta do outro, faz parte dessa questão da transferência? Faz parte do mesmo processo psíquico, tá?
que funda a transferência, que se chama projeção. Uhum. Tá? Então, projeção e transferência são coisas diferentes. Tá? A projeção, ela funda o aspecto da transferência. Tá? É uma das coisas que vai fundar o aspecto da transferência. A projeção é, em palavras simples, eu ver no A outro projeção para é, eu agir. tenho algo em mim que eu não quero ver, o que eu nego, eu projeto no outro e lido como se isso fosse do outro. O racismo é uma grande questão, por exemplo, de projeção. Né? A pessoa, ela nega algo em si, ela enxerga no outro e ataca. Uhum. Tá? O que não significa que tudo que você vê no outro é projeção. Tá? Não dá para generalizar assim. Não dá. Mas, ao mesmo tempo, o modo como eu reajo ao que eu vejo no outro seria um aspecto da transferência, por exemplo. Não necessariamente. Não Não, necessariamente. não. Você nunca viu a pessoa. A pessoa ela pisa no seu pé, você reclama, não é uma reação, transferência. Mas a minha reação. Agora, se é uma for- relação longa, Não, mas se a minha provavelmente reação sim. à pisada do pé for uma reação superlativa, digamos assim, Você vai estar reagindo a um trauma, por exemplo. Vamos supor que você passou um de uma trauma maneira bem com alguém que encostou no simplória. seu ombro. A pessoa Aham. encosta no seu ombro, você, puf, né? É uma reação ao trauma, não é uma relação à transferência, porque aquela, às vezes você nem viu quem é, Uhum. né? Não tem transferência ali estabelecida. Tá. Tá? Tá, então projeção é um outro aspecto que faz parte das fundações dessa questão da transferência. Exato, exato. Tá. E aí, por último, eu lembro que a gente estava conversando ontem sobre gatilho. Uhum. Gatilho também tem a ver com essa questão da transferência? Gatilho tem a ver com questão de transferência? Pode ter a ver, tá? O que são gatilhos? Gatilhos são como se fossem aspectos difíceis de vivência que te leva a reviver algo que não está no presente. Tá? Isso, por exemplo, que eu falei, assim, a pessoa ela passou uma situação de violência e uma das coisas que marcou ela foi um toque no ombro, um toque inadequado no ombro, uma violência que ela passou no ombro. Alguém encosta de forma parecida, a pessoa ela pode reagir, ela pode entrar, esse gatilho, né, pode levar ela a entrar, né, num passado que não tem a ver com o momento, né? Ela pode, a mente dela pode ir lá para o passado, para o sofrimento, para a dor lá do passado. E o que não é gatilho? Que a gente estava comentando era que Como assim? essa coisa de me gatilhou tá sendo uma coisa muito comum, assim. Ah, tá. O que eu falei é que algumas pessoas elas falam tanto as palavras, né? Algumas palavras são tão, melhor dizendo, algumas palavras são tão faladas, né, por conta de rede social, que as pessoas primeiro elas não entendem o que elas estão reproduzindo e segundo que às vezes a palavra ela vai tomando outras conotações que não são originais. Então a palavra ela perde o sentido, ela tem um sentido difuso e acaba tendo um uso inadequado. Uma delas é gatilho, né? A outra é recalque. Recalque, assim, um tempo atrás, recalque foi, você é muito recalcado. As pessoas nem sabiam, as pessoas nem Eu li sabiam o que na que é isso. introdução da sua dissertação, eu fiquei, olha! Pois é, né? Explica As rapidinho o que é pessoas. recalque para quem tá vendo o vídeo. Recalque dentro da psicanálise, né? É quando você pega um conteúdo difícil e enterra ele no seu inconsciente, né? Ele tá lá, só que você não tem mais acesso, Uhum. né? Não de maneira consciente, pelo menos. Mas o inconsciente ele sempre se presentifica na vida. Então aquilo não deixou de existir, aquilo não morreu, tá? Aquilo tá Só vivo, tá recalcado. exato, né? E é um mecanismo básico do ser humano também. A gente faz isso assim. Boa parte do psiquismo ele é fundado, ele é criado a partir do mecanismo de recalque, que é o mecanismo de defesa. Tá? Bom, acho que agora, então, para concluir transferência, eu te interrompi, mas. A gente vai falar sobre um tema, mas fala muito mais do que isso, É, né? É sempre assim, não é ruim não.
Concluímos, então? Eu concluí, é isso. Você quer estudar sobre transferência? Eu vou fazer um vídeo mais profundo sobre isso, falando sobre transferência, com transferência, e um assunto muito importante que é o campo analítico, que a maioria dos analistas eles não conhecem. Ele vai ser um vídeo mais voltado para terapeutas, para psicólogos, para psicanalistas, mas se você também tem interesse no assunto, você pode se beneficiar sobre isso, porque eu vou construir um beabá, né? Eu vou passar do básico para ir até o avançado sobre o tema. Então, esteja atento ou atenta, né, que em breve deve sair algum post falando sobre essa videoaula. Beleza, obrigada. De nada. Até o próximo. Até.